Olá, alunos, sejam bem-vindos. Sou a professora Marcela e estamos falando aqui a respeito dos apontamentos feitos específicos da Agenda 21. Nós estamos falando aqui a questão dos produtos químicos, tá? E hoje nós vamos falar a questão do problema do lixo sólido, tá? Olha, eu coloquei essa figurinha aqui porque às vezes falar aqui que é lixo sólido é o grande que você vê. É aquilo que você mais vê, né? Que são embalagens plásticas, né? Papel grande, aquilo que vai ficando em grande quantidade. Montanhas crescentes de lixo sólido, incluindo fossas sépticas e sedimentos de esgoto, tá? Então junta tudo. São uma grave ameaça à água da superfície. Por quê? Isso aqui, quando não tem a destinação correta, como eu já falei para vocês, vem o quê? O vento, vem a água da chuva, então ele vai sendo arrastado e ele para onde? Geralmente ele para numa área verde, uma área de floresta, no esgoto, no córrego, tá? Ou até mesmo no leito de rio. São grave ameaça à água da superfície, à água subterrânea e ao solo e ao ar. A saúde, a qualidade de vida e o potencial para o desenvolvimento são afetados pela má administração dos detritos sólidos. Lembrando que eu já falei para vocês isso, que nós já falamos também a questão de coleta seletiva, tá? As maioria dos municípios brasileiros, eles têm o quê? Alguns possuem, acho que bem poucos, incineradores, tá? Mas a maioria tem o quê? Aterros, tá? Então isso precisa ser muito bem administrado. Bem, os oceanos são contaminados pelo lixo lançado às águas e a quantidade de ar se deterioria nos locais onde os rejeitos são queimados em fossas abertas. Então, lembra que eu falei para vocês que não adianta você queimar. Se você não tem uma canalização, porque essa fumaça, essa combustão desse lixo, ele não pode ser jogado diretamente na atmosfera, que senão contamina também, tá? Bem, que eu li outra coisa também, lançado na água. Tem muita gente que tem o péssimo hábito de jogar, principalmente populações ribeirinhas, litorâneas, né? Eles jogam as coisas no mar, tá? No mar, na água, na corrente da água. Dentro dos centros urbanos, nós temos também o péssimo hábito, né? Tem pessoas que têm o péssimo hábito de jogar as coisas no vaso sanitário. E na pia da cozinha também, tá? Então, por exemplo, óleo. Nós já temos, né, instalados aí a questão de coleta de óleo de cozinha. Não se joga ali, porque a gente tem a falsa ideia de que quando a gente joga o lixo para fora, esse lixo desaparece, tá? Mas não é isso que ocorre. Por exemplo, dentro do vaso. Tem muitas pessoas que ainda têm esse hábito de jogar as coisas dentro do vaso, né? Como se eles desaparecessem. Não, eles vão entupir os canos de coleta de esgoto lá da estação de tratamento, tá? Lembra que eu já comentei com vocês aqui, que certa vez eu li uma matéria que o que mais que entope esse tipo de cano, né? Lá da base da estação de tratamento é o que? Preservativo e cabelo. Então, por favor, gente, não joga as coisas na tubulação, tá? Bem, são necessárias mais pesquisas em tecnologias limpas e novos métodos para partilhar internacionalmente informações e incentivos para a redução do lixo. Aplicando aqui as questões do desenvolvimento sustentável, redução do lixo, é a questão do consumo consciente, tá? Deve ser desenvolvida a capacidade de monitorar e compreender o ciclo de produção e despejo do lixo sólido. Então, foi aquilo que a gente falou. Ciclo de produção, porque o que acontece? O atual sistema econômico da gente, o que ele faz? Ele estimula, sim, a produção. Muita. Indústrias, fábricas, né? Mas o que acontece? O retorno desse material, o resíduo desse material, ele não analisa. Ele não completa, ele não planeja, tá? Então, por isso que a Agenda 21, ela institui o quê? Que as pessoas que produzem, tá? Elas teriam que ter a responsabilidade de completar o ciclo, então, recolher as embalagens. Ou até então, instaurar um sistema de reaproveitamento delas, tá? Parar de se produzir embalagem e sim recolher, né?
Bem, os programas de reciclagem devem ser ampliados. O que o seu material traz, tá? Que a reciclagem ela ainda é o principal ponto, tá? Primeiro, esclarecer quais são os materiais que podem ser reciclados. Como eu separo esse material para reciclagem? Como eu vou diminuir o meu lixo? Consumindo menos, tá? E quais são as maiores, assim, a maior quantidade de material? Qual é o material, assim, que mais acumula com relação ao lixo sólido, né? Plástico, borracha e papel. Tá? Então, assim, se nós pudéssemos, claro, diminuir esse tipo de consumo em casa, já seria, assim, de grande valia. Vocês se lembram antigamente? Quem assiste novela, né, e filmes antigos, pode perceber isso. Antigamente, como que eram as vendas, né, que a gente chamava, que eram os mercados pequenininhos, que não eram mercados, eram vendas, né? As pessoas, os comerciantes, eles vendiam a granel. Né, você levava lá a sua embalagem, o saquinho e tal. Ele não tinha uma embalagem por pessoa, ele tinha aquele saco grande, né? Café, arroz, feijão, dos grãos, né? E aí ele vendia para você a canequinha. Isso aparece muito nos filmes. Então vocês imaginam naquele sistema ali o quanto que não era economizado. Agora hoje é um festival de plástico, né? Então é muito difícil. Bem, tratamento e despejo ambientalmente saudáveis, né? Padrões internacionais para o tratamento do despejo do lixo de forma sustentável devem ser determinados. Mas, primeiramente, o que a gente acontece, né? Poxa, realmente, então nós temos alternativas, mas o que acontece? Isso precisa chegar a todos os municípios. Não apenas algumas cidades, né? Principalmente as maiores. Isso precisa se estender a todos os municípios, tá? Então você tem aqui no Brasil, né, as cidades mais populosas, cidades maiores, de maior fluxo, né, maior intensidade, que você tem já esse destinamento, até mesmo eu já comentei com vocês a questão da coleta e tal, coleta seletiva, mas não é para todo mundo, então isso é muito deficiente, né? Então, deveria chegar em todos os municípios brasileiros e não considerar, às vezes, esse número populacional, mas eu acredito que tenha que ser aplicado em todos, né? Não apenas em alguns. Devem também ser desenvolvidas alternativas para o lançamento de sedimentos de esgoto no mar. Tem muitas indústrias e empresas que lançam seus dejetos no mar ou em córregos, né? É preciso que seja aperfeiçoada a capacidade de monitorar o despejo de lixo, incentivando o intercâmbio de informações através dos centros internacionais. Aqui eu coloquei para vocês como funciona uma das alternativas da questão do lixo, né? Então você tem aqui, ó, o lixão, o aterro controlado, tá? Como seria isso, né? Vocês sabem aqui, por exemplo, você tem o lixo aqui, ó, esse branquinho aqui é o lençol freático, tá, gente? Isso aqui é uma porção de água doce no subsolo, ó, lençol freático, tá? Então, você tem aqui o lixo, né? A maioria dos estados brasileiros, das cidades, tem lixão, né? O aterro. O que acontece nos aterros? Às vezes eles pegam uma área muito grande e eles dividem, né? Por exemplo, eles pegam aqui, dividem 4 espaços, então eles vão alterando e alternando o despejo de lixo, eles não colocam só num lugar, tá? Aí você tem a formação do chorume, né? Que é aqui aquele líquido que fica, né? A questão do metano também, né? Que é o gás aí que solta. E aí tem o aterro controlado que ele tampa isso, né? O lixão não, ele é exposto, mas o aterro controlado não. Ele tem uma cobertura aqui de terra, ó, se você quiser, você pode parar o vídeo aí e ampliar, tá? Dá um zoom. Então, você tem aqui, ó, um lixo, uma porção de lixo, tá? E você vem com uma cobertura de terra. Para que não seja liberado esse gás metano na atmosfera e que esse lixo, ele entre em decomposição mais rápido, tá? E distante, claro, aqui do lençol freático, tá? Então, aqui também tem uma outra capacidade, né? Uma outra estrutura,
né, na verdade, que às vezes falha, né, na maioria dos municípios. Aqui você tem o lençol freático, você tem o lixo, você tem uma câmara coletora aqui de tratamento do chorume, tá? E a captação e queima desse metano para que ele não seja lançado puro na atmosfera, tá ok? Bem, administração de rejeitos radioativos. Gente, isso aqui é demais. Então, você sabe assim, o lixo radioativo, né? Que é o enriquecimento de urânio, né? Da bomba atômica, mas tem aí outras utilidades, aparelhos do câncer e tal, tratamento, né, de doenças e tal. Esse lixo, ele não tem destinação. Antigamente, era liberado aos países, né, desenvolvidos, ou ricos, né, como antigamente era falado, na época dessa lei, que eles poderiam liberar esses barris, assim, no mar. Olha, imagina o que isso não faz no mar, né? E aí, de tempos para cá, isso foi proibido. Então, agora, o que ele é feito? Ele é armazenado assim, o lixo radioativo, né? Ele é armazenado até passar uns anos, passar o período que ele passe a radioatividade. Então, até o momento que ele não seja mais radioativo e que ele possa ser despejado. Então, mas ele precisa ter esse tempo de permanência aqui, né? Nossa, mas é uma coisa assim incrível, né? Bem, sua redução exigirá uma administração nacional que minimize a produção de rejeitos nucleares e forneça as condições para seu processamento, transporte e despejo com segurança. Despejo esse, como eu acabei de falar para vocês, quando ele já não for mais tão agressivo, né? E perigoso. Deve ser fortalecida a cooperação internacional para assegurar que os rejeitos nucleares sejam manuseados, estocados e dispostos de uma forma ambientalmente saudável. O lixo radioativo mais perigoso é o lixo de alto nível, gerado a partir do quê? Do combustível nuclear. E o combustível nuclear gasto. Usinas de energia nuclear em todo o mundo produzem cerca de 10 mil metros cúbicos anualmente de lixo nuclear. Nossa, demais, né? Então, ele precisa ser estocado e monitorado para que passe esse tempo e então ele possa ser despejado, tá? A figurinha ficou aqui. Bem, o que a Agenda 21 propõe, né? Os governos devem promover políticas e medidas práticas para limitar a geração de lixo radioativo. Claro, é preciso diminuir esse tipo de lixo radioativo. E aí a gente volta a falar da questão da produção de energia limpa, né? Para que esse tipo de produção de lixo radioativo, atividades radioativas, seja minimizado ou até mesmo esgotada, não é mesmo? Apoio aos esforços da Agência Internacional de Energia Atômica no sentido de desenvolver padrões de segurança e normas de práticas para o tratamento. Transferência para países em desenvolvimento de tecnologia necessária para armazenagem, transporte, despejo seguros dos lixos nucleares, o retorno ao fornecedor, como a gente já falou, de fontes radioativas depois do uso. Então, quem produz precisa recolher, tá? Os estados devem fortalecer iniciativas para implementar o Código de Práticas para o Movimento Internacional de Transporte, tá? Esse órgão aqui eu gostaria que vocês pesquisassem, tá? Agência Internacional de Energia Atômica, ok, pessoal? Bem, esse é o símbolo, né, para quem não conhece. O descarte de resíduos nucleares em barris foi proibido. Lembra que eu comentei para vocês que era livre? Você podia lançar esse tipo de lixo no mar. Foi banido isso em 1993 pela Convenção de Londres sobre a prevenção da poluição marinha, tá? No entanto, a descarga de líquidos radioativos no oceano ainda é permitida internacionalmente, ou seja, isso aqui como que estava na matéria, é opcional, tá? Os grandes países, os países desenvolvidos, eles têm a liberdade de optarem em armazená-lo ou jogá-lo no rio. No rio não, no mar, né? Na hora que eu penso nisso, nossa. Os governos devem encorajar a Convenção de Londres a completar os estudos sobre a proibição. Então, a Agenda 21, ela traz o quê? Que essa convenção, ela precisa se completar.
né, ela precisa proibir de vez esse descarte de lixo radioativo nos oceanos. Os governos não devem permitir armazenamento ou despejo de lixos radioativos perto de meio ambiente marinho, uma coisa meio óbvia, né? A menos que provas científicas mostrem que isso não representará risco inaceitável, ou seja, se passou o risco e foi analisado que ele não está mais tão radioativo, então onde que ele pode ser? Aí sim ele pode ser, talvez, despejado aí nos oceanos, ok? Bem, pessoal, essa foi mais uma parte que a gente falou a questão do lixo radioativo, tá? Eu gostaria que vocês pesquisassem aqui esse órgão, tá? Para maiores esclarecimentos, mas eu acho que já foi bem completinho, ok? Pessoal, muito obrigada, até a próxima, bons estudos!